Senhoras e senhores, Polo Nerdcast pra vocês. Pois bem, hoje eu tô aqui com o Thiago e... Bom, dando ainda continuidade na nossa proposta, cara, que é também mostrar pra vocês a galera que tá escondida aqui na região, que consegue trazer conteúdo de qualidade pra vocês. A gente trouxe um convidado muito especial. A gente tá hoje aqui... Na verdade, Thiago, vou deixar você apresentar, porque, cara, ele é seu convidado. Estamos aqui com Daniel Miranda, o dono, o criador da página Negro Geek, cara. Seja muito bem-vindo aí, prazer ter aqui com você conosco. E é isso aí, cara, se apresenta aí pra gente, quem é o Daniel, o que faz. Dezembro agora, esse ano eu faço 40 anos, meu nome é Daniel Miranda, sou natural de Volta Redonda, e 40 anos, mas há uns 35 lendo e há 30 colecionando ininterruptamente quadrinhos. Leitor assíduo mesmo, assim. E aí o legal dos quadrinhos, né? Ele permite uma coisa que a gente chama de leitura de narrativa visual, né? Que proporciona a criança já começar a ler antes mesmo de ser alfabetizada, né? Sim, o que aconteceu comigo. 5 anos. Vendo as imagens. 5 anos. Então, a minha referência de leitura é antes de eu aprender, antes da minha avó me alfabetizar. Porque eu tive uma dificuldade na escola e minha avó ficava ali comigo, pegando minha prima e tudo mais. Ela, não, Josi, ajuda o Thiago aqui. Mas antes disso, eu já tinha uns quadrinhos que eram dos meus primos, do Superman. Tinha alguma coisa lá que eu ficava, tipo assim, eu não lembro as histórias, mas eu sei que eu tinha um Superman lá comigo lá, e tipo assim, isso aí que até que me direcionou para o personagem, junto com os filmes da Sessão da Tarde e tudo mais do Reeve, mas enfim, é bem isso que você tá falando mesmo, o quadrinho, ele é magnífico, porque ele te insere na leitura de uma maneira... brilhante, é totalmente diferente de você estar lá na escola, lá, B com A faz barra. Você já tem as imagens, você vai pelo colorido, então, pelas imagens que estão ali. Ele te guia de uma maneira... E depois de um mágica. tempo você começa até mesmo a perceber o padrão das palavras, né, cara? Você Sim. começa a olhar as palavras e aí você identifica, né, justamente isso. Você identifica lá, na escola a gente aprendeu isso daqui e tal. E aí você já vai de uma forma gostosa, né, divertida. Sim, exatamente. Lendo, né, cara? E aí quando você vê isso já é uma coisa natural. Então, você é o dono, o criador da página Negro Geek. O que é a página Negro Geek? Então, 2020, né, veio a pandemia. E aí, cara, como todo mundo, né, a gente ficou preso. Boom pra muita coisa, né, cara? Boom pra muita coisa. Ficamos presos dentro de casa e eu querendo conversar com as pessoas, né? Na época eu morava sozinho, então eu precisava conversar com alguém e tal. E eu já tinha tido uma experiência com um outro perfil de fotografia de action figures. Isso. E aí eu falei assim, eu vou fazer um perfil focado em falar de quadrinhos. No início nem era Negro Geek o nome. Era Amazing Fantasy, por conta da revista que originou o Homem-Aranha, né? Uhum. E aí quando eu entrei nas redes sociais, cara, eu senti muita falta de ver rostos de criadores de conteúdo negros. Até procurei um ou outro assim e tal. E eu falei assim, não, já que tem poucos, pelo menos se mostrando como criadores de conteúdo negro, porque assim, no back-office você pode até ter, mas que deem as caras, eu vi poucos. E aí eu falei assim, eu vou mudar o nome do perfil, né? Fiz uma pesquisa para ver o que estava disponível e tudo mais, e aí eu entrei como Negro Geek. E aí foi, cara, maravilhoso. No primeiro ano de Instagram, a gente já bateu 10 mil seguidores, foi doideira. Então, foi uma experiência muito boa, cara, e tem sido muito interessante esse tempo todo. É porque, baseado no que você tá falando e na experiência que a gente tem, isso é inovador, né? Até você, como negro, você pode falar isso aí, né? Isso aí você tem... se você for buscar isso aí que ele falou, você não encontra tanto, né? Dificilmente você vai conseguir encontrar algum criador que faça algo e que chame a atenção. E isso no meio, tipo assim, no nosso nicho aqui, no meio nerd, isso se você botar para essa tratativa, você praticamente não vai encontrar, vai ser difícil você encontrar alguém que tenha uma questão muito de proporção também, né? Voltada para essa vertente. É uma questão muito de proporção também, tipo, cara, né? Existem bastante criadores de conteúdo negros e tal, mas é aquilo, tipo, para cada 10 criadores de conteúdo que você vê, um é negro. E aí você fala, a população brasileira não funciona assim, né? E aí, não é o que retrata. Né? Então, assim, como que a gente traz um
um equilíbrio pra essa balança, né? A gente traz esse equilíbrio mostrando o rosto mesmo, cara. Cara, o que você tá falando é bem interessante, cara. É bem interessante porque o que você citou aí. Isso não retrata a realidade do que é o povo, brasileiro. E, tipo assim, através do contato que eu tive com você, é mais um meio que eu não vi que o negro tem tanto acesso. Mas que você não vai achar. Vou te dar um exemplo aqui que é bem natural e a gente não percebe, que eu fui perceber depois de alguns anos. Esse cara que me acompanha em evento de anime, né? A gente fala evento de anime, hoje é geek, né? Mas antigamente o início era evento de anime. Evento de anime. O cara negro, você via no evento de anime. Sim. Agora as minas negras, você via com frequência? Você não tinha, via. cara. Não tinha, cara. Não tinha. Não, e é complicado também, né? Porque, por exemplo, no mercado de criação asiática, tem muito pouco material pensado para o público negro, né? Então, por exemplo, você tem lá, por exemplo, o Afro Samurai, é um personagem negro em meio a muitos outros. Você pega um anime, por exemplo, Pokémon. Tem o Brock ali, que é aquele negro asiático mesmo, né? Porque tem isso também dentro do meio asiático. Tem a galera que é negra, né? Na própria seleção japonesa agora temos Mas dois. o pessoal fica ali, eu acho que é mais pro pessoal ali do lado de goleiro Okinawa, e né? tem mais um. Tem uma região Tem uma região eles... ali que, inclusive, lembra bastante as Gauls. Impressionante o que nesse ponto genético é que a melanina prevalece, mas os traços tipo assim, é um empate. Se você ver, tipo assim, se for miscigenar, geralmente o gene negro vai se sobressair na maioria das vezes. Sim. Na verdade, aí nesse caso ali do negro com o asiático, tem um empate, né? Que é a melanina e os traços asiáticos Aí você tá bem um japonego. Exatamente o que o pessoal fala. E aí você pega, por exemplo, assim, Dragon Ball. Dragon Ball, ele tem duas vertentes de representatividade negra dentro do mesmo anime. De um lado, você tem uma representação super problemática, que é a do seu Popo. Extremista pra né? caramba. Não, o seu Popo, ele todo mundo sabe, ele é motivo até de chacota. Isso aí. E do outro lado, você tem... Apesar de ser um puta personagem da hora. Ajuda bastante o desenvolvimento da galera. Mas do outro lado, você tem, por exemplo, o Piccolo. Que as pessoas olham ele e falam assim, mas o cara não é negro, ele é verde. Mas... a população negra se identifica no Piccolo. Entendeu? Vou te falar um também que é verde, também tem isso aí, mas ele é mais por causa do estereótipo. É o Pai Corran. Qual? Pai Corran. É aquele período entre a porque Saga de Cell e a Saga de... é um filler, né? A Saga de Cell e a Saga de Majin Buu. No anime ali ele fica tem um torneio lá. Então ele até a boca dele é desenhada dançando no blackface, né? Então, exatamente, assim como o seu Popo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui voltada para animes, como você enxerga esse lance de da pouca negritude nos animes, que há quem defenda um posicionamento, eu já vi, e faz até um pouco de sentido aqui na minha concepção, é que você tem um povo asiático que é totalmente longínquo, né, de pessoa do povo negro, né? Eles não têm muito contato e o processo de criação deles é totalmente referente ao que eles têm, apesar de ter muito anime com referência europeia, assim como o Metal Alchemist, mas o processo de criação deles é basicamente o que eles têm ali de referência como povo e as suas próprias referências literárias e históricas. Então, como você enxerga esse ponto de criação no geral? Só que hoje a gente já tem o mundo globalizou, a gente pode ter uma tratativa diferente, mas você pegar aí Hokuto no Ken 80, Dragon Ball Z 80, Yu Hakusho já é 90 e tudo mais, mas como você enxerga esse processo de criação? Você acha que daria para ser melhor com esses animes como Hokuto no Ken, Dragon Ball Z, os animes
bem antigos, Akira e tudo mais, você acha que daria para ser melhor, ou você entende esse lance do processo de criação deles ser baseado no próprio povo que eles têm de referência? Então, quando a gente pensa em representatividade, e aí eu falo em todos os aspectos, né? Cara, quem tá criando, se não for uma pessoa negra, dificilmente ela tem essa preocupação nativa da representatividade. Ela vai ter uma preocupação comercial, né? Então, você mesmo já deu... Isso hoje, né? Isso aí. Hoje. Antigamente, então, ninguém ia pensar você no mesmo comercial. já deu a resposta, no sentido que a gente tá pensando agora, né, em 2025, a gente tá pensando agora de forma globalizada, né? Então as pessoas que estão criando, elas já vão ter mais esse cuidado, né, de pensar que esse material não vai circular só dentro do Japão, ele vai circular para fora, né? Então tem mais esse tipo de cuidado, né? Agora, antigamente não tinha. Antigamente eles faziam mesmo o mangá pensando no público interno e tal. Então não tinha muito essa preocupação, né? E aí eu acho que a gente tá andando pra frente, cara. Sim. Acho que a gente tá andando pra frente e bem, né? Agora, por exemplo, fugindo um pouco dessa questão dos animes e indo pro lado dos jogos, por exemplo, cara, você já tem Assassin's Creed, por exemplo, trazendo o primeiro protagonista negro, que é justamente o Yasuke, né? Que é o personagem que influenciou a criação do Afro Samurai. Sim. Então, você já vê que, assim, cara, tem essa preocupação de vamos trazer esse tipo de personagem, esse tipo de abordagem, porque comercialmente é interessante, né? A marca se posicionar também. A própria história do jogo em si já é algo interessante, porque é algo de um personagem real, né, Sim, cara? realmente aconteceu. Então, isso aí nada mais é que os próprios animes, cara. Quanto anime tem de personagem real, cara? Um dos meus animes preferidos é Samurai X, que usam diversos, depois eu fui descobrir, né, que usam diversos, o Hajime Saito, usou o nome de grandes mestres, né, durante a obra. O cara lá do Shogunato lá, ele é citado e tudo mais. Então é um período histórico do Japão que a obra usa. Então por que não fazer isso com um personagem de uma pessoa que também faz parte da história do Japão, né? Total. Por que não? Isso é bem interessante. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Esse jogo aí sofreu críticas, e como você, como criador de conteúdo negro, enfrenta a galera que fala que é mimimi e lacração? Pra mim é muito tranquilo no sentido de, cara, sossego mesmo, sabe? Eu sei de onde vem essa crítica, entendeu? E aí, assim, eu sei que ela é uma crítica vazia, né? Quando tem uma crítica um pouco mais forte, ela não vai pegar o mimimi. Ela vai atrás do que realmente tem de problema na história. É uma falta de desenvolvimento de personagem. É uma falta de cuidado no acabamento. Como qualquer outra história, né? Exatamente. Agora, quando a pessoa entra muito nesse... não, mas é ruim porque é mimimi. Eles tentaram lacrar. Essa representatividade forçada, não sei o quê. Cara, a gente sabe de onde vem isso, né? Chama racismo mesmo. Então, assim, a crítica não é a obra. A crítica é a preocupação de incluir, né, rostos diferentes. Isso, cara, isso é meio louco, porque eu tava pensando assim, a responsabilidade das pessoas como pais, tá ligado? Porque você vê esse tipo de crítica vazia, esse tipo de racismo em molecada nova, cara. Molecada nova. Não sei se dá uma olhada nos comentários no YouTube do nosso último convidado aqui, que, pô, cara, o Raul, a gente veio aqui falar de One Piece, o Gabu e o Alan fizeram aqui com ele, e tem um corte que a gente publicou no YouTube sobre a Vivi, não é? Sobre a Vivi. Que a Vivi, ela é uma personagem branca do cabelo azul,
e ela é no anime, ela é de Alabasta. Alabasta é focada em cima ali do Egito, do Egito, Egito, e ela tem e geograficamente falando, cara, a galera que tá naquela área ali não tem aqueles traços do anime. É totalmente diferente. E o Oda justamente começou a trazer isso mais pra essa obra. E, cara, se tá com benção do cara, por que vocês estão reclamando ainda? Então, agora é questão de ver como é que vai ser a atuação da atriz. Então, tá todo mundo curioso agora. O que acontece? A personagem no anime é branca, só que o local aí que ela representa é o Egito. O Egito, né? Então é natural que fosse alguém de cor, cara. Ela pegou a menina, parece que até meia como é que é, cara? Da Índia, alguma coisa assim. Só que ela não tem pele clara. Então, o correto é ela não ter pele clara para ela representar ali a localidade que representa no anime. Então, é coerente, sabe? A mudança de etnia. Aí o pessoal tá em cima do que ele falou. A menina nem atuou, não, mas tá errado. Ela tem cabelo azul e tudo mais, mas não pode. Aí que o anime era assim, aí eu vi um menino, deve ter uns 12 anos, mano. Cara, ele falando muita merda, cara. Falando muita bosta, cara. Pô, chegou um racismo evidente, cara, evidente. Porque foram só críticas vazias e pegou uma parada que eu vi ali que era puro racismo disfarçado, que foi o quê? Ele começou lá. Aí fazendo fez uns 3 textões lá, reclamando que não sei o que não era pra ser assim, porque ele quer ver fidelidade igual ao anime. Aí ele começou a reclamar, sabe de quê? Começou a botar a Marvel no meio. Ele reclamou do Miles Morales, que eles só estão querendo substituir o Peter, e a Coração de Ferro também. Reclamou da Coração de Ferro também, que não sei o que estão lacrando, que não sei o que é pra substituir, que é pra falar mal do Tony Stark, que é pra falar mal do Peter. Ali eu vi que é puro racismo. Por quê? O que muita galera que defende quando troca a etnia é o que? Não, a gente não quer que troque a etnia, a gente quer um episódio. Que é fiel à obra original. Não, ele quer que crie um personagem novo negro. Ele não quer que mexa na etnia de um personagem original. Aí só que esse moleque não. Ele tava reclamando até mas e aí? Agora criei um personagem negro. Ele não tá substituindo ninguém. O Tony Stark já teve o período dele e, tipo assim, ela não tá ali representando o Homem de Ferro. Ele é só um spin-off. Ela qualquer leitor de quadrinhos sabe que um herói ali, ele começa, depois ele vai se expandindo, ele vai ter um amigo, ele vai ter, assim como tem o War Machine, tem a família, tem a Bat-família, a família do Superman, Homem-Aranha, tem Homem-Aranha de tudo quanto é jeito, sim. Mulher, homem, não sei o que, aí beleza, aí vai lá e cria um personagem novo e negro. Aí o cara vai lá e reclama. Aí cria o outro também ali. Ele vai lá e reclama. Então, o problema não é que trocou a etnia, que ele não tá tendo a experiência como quando no anime, o problema tá ali no racismo encarnado, tá ligado? E outra parada também, cara, por exemplo, esse conservadorismo do leitor é doido, porque hoje em dia tá piorando, na verdade, né? Porque o Homem de Ferro, né? A gente tá falando aí da Coração de Ferro, e aí gera essa confusão, né? Confusão mental aí do crítico mediano que fala que mudou a etnia do personagem aqui. Cara, lá na década de 70 já existia o James Rhodes, né? O Máquina de Combate. Entendeu? Então, assim, pô, e ele atuou efetivamente como Homem de Ferro durante um tempo. A Coração de Ferro nunca foi Homem de Ferro, sabe? Então, tipo assim, não tem essa parada de a gente tá substituindo. A mina não tá nem nos Vingadores. Entendeu? Teve só não tá substituindo, cara. Então, exatamente. Mas, não cara, tá substituindo. A escolha também da direção, pelo amor de Deus, cara. Aquela fala dela sobre ela ser melhor que o Stark, porra. Eu não assisti a série, mas o meu ponto é um personagem dos quadrinhos, ele tem sua recorrência. Existe, dentro dos quadrinhos, ele recorrente. Não tem como, cara. Pra você ver, o cara pegou a Vivi lá do One Piece, a mina nem atuou, o cara não viu a atuação, não sabe como é que tá a segunda temporada e tá lá martelando. O cara tá espumando no YouTube lá, escrevendo um monte de textão. Eu fui abrir assim, cara, a foto do moleque. Parece que é um menino de 12 anos, cara. Que isso, cara. Então, é o que eu falo.
as pessoas têm muita responsabilidade como pais hoje e parece que não se liga, porque, tipo assim, como é que pode um menino de 12 anos, cara, ter uma opinião que mas é por isso destilando ódio, cara. Mas por isso que eu acho que é importante ter criador de conteúdo que se posiciona de outra forma. Porque o criador de conteúdo, ele também é um formador de opiniões, né? Sim, e aí, certeza. a gente tava falando disso um tempo atrás, né? Então assim, é importante a gente ter muita responsabilidade sobre o que a gente vai falar mesmo, cara. É aquele rolê lá do Monark, por exemplo, sabe? O cara tem que pensar no que ele vai falar, porque tem muita gente ouvindo e ele tá formando opiniões, né? Da mesma forma que teve muita gente que criticou. Falou com ele. Skylab, exatamente. A gente tá aqui como uma conversa de botequim. Ele falou, mas tem câmera aqui, tem câmera aqui. Tem não sei quantas milhões de visualizações. A gente não tá falando como se fosse no botequim, não. Isso aí. O que você fala tem peso. Tem peso. Então, isso já aí tinha sido avisado, vamos botar assim. Exatamente. Então, cara, tipo assim, aí a gente vê essa galera nova, né, reproduzindo, porque é isso, com certeza, né, garoto novo, não sei o quê, cara, ele não tem condições de formular essa ideia sozinho, né? Ele tá reproduzindo alguma coisa que ele ouviu, pode ser dentro de casa, mas pode ter sido também através de criadores de conteúdo. Entendeu? Comunidade, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa mesmo se posicionar e trazer uma outra percepção pra quê? Porque às vezes, cara, tem um cara ali que tá um pouquinho mais em cima do muro e aí ele ouve um contraponto e fala assim, não, peraí, faz sentido isso aqui que o cara tá falando, né? Por exemplo, a Coração de Ferro, um negócio que eu acho interessante dela, não sei se vocês sabem, mas ela é uma cocriação de um autor brasileiro. Não. Não sabia. A Coração de Ferro, ela foi criada pelo Brian Michael Bendis, que é o mesmo criador do Miles Morales, e o Mike Deodato Jr., que é um autor paraibano, né? E o Mike Deodato, lógico, ele trouxe as referências de brasilidade dele, embora ele não seja uma pessoa negra, mas ele trouxe as referências de brasilidade na construção da Coração de Ferro, né? E a personagem, cara, ela, por exemplo, diferente do James Rhodes, que ele ganhou uma armadura do Tony Stark, a Coração de Ferro, né, a Henry Willis, ela fez uma engenharia reversa, né, da armadura do Tony Stark enquanto ela era estudante do MIT. E aí, assim, foi toda uma construção diferente de história, sabe? Ela tem toda uma narrativa diferente. Não é raso. Não é, cara. Então, assim, tem toda uma preocupação. Vamos botar assim, não tá lá pra lacrar. Ela tem peso e profundidade. Então, até quando fala assim, por exemplo... Até quando a gente fala assim... mas é melhor que o Tony Stark ou é pior que o Tony Stark. Cara, é diferente, sabe? É diferente. Ela tá ali pra somar no universo do personagem, cara. Isso, cara. Não, ela é uma adição a mais. Ela é uma adição ao universo da Marvel como um todo, cara. Exatamente. Não importa que ele é... A história do Homem de Ferro no MCU já foi contada. Nos quadrinhos, ela anda paralelo ao Homem de Ferro. Tipo assim, ela teve ali a origem, né? Teve a coisa da engenharia reversa, não sei o quê. Mas, cara, as histórias dela não andam mais atreladas à história do Homem de Ferro. Mas isso aí é tão absurdo que a gente não era nem pra estar comentando esse fato aí. Porque, olha só, você falou, é um personagem independente. Vou te falar aqui o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele tem diversas vertentes. Vou tirar o Miles Morales da lista. Você tem o Aranha Escarlate, né, que é o Ben Reilly, que é o clone dele. Tem um outro clone lá que depois também ele atua em outra cidade. O Kane. O Kane, que também acabou com a alcunha de Aranha Escarlate. Isso também. Tem diversos, tem Homem-Aranha, tem Mulher-Aranha, nenhum desses personagens tem esse questionamento, inclusive a Mulher-Aranha. Por que quando você cria um personagem negro, você tem que ficar se perguntando da criação dele? Não faz sentido, Não, e a Mulher-Aranha, ela, apesar de ser Mulher-Aranha, ela não tem absolutamente nada a ver com o Homem-Aranha, nada a ver. Tipo assim, a origem dela tá muito mais atrelada lá às histórias de espionagem e tudo mais, porque ela era uma agente da Hydra, do que as histórias do Peter Parker, né, cara? É muito diferente. Se eu não me engano, acho que ela não é um Tolkien no Aranha-Verso dos quadrinhos.
Se eu não me engano, ela não é um token. Então, foi justamente no Aranhaverso que eles começaram a concatenar ela um pouco mais, justamente por causa dessa parada do token, né? No Aranhaverso, nos quadrinhos, pelo menos, o vilão, o Morlun, ele é um vilão que se alimenta de totens. Né? E aí, não só do Aranha, mas ele caça, por exemplo, ele caça o Pantera Negra, né? Ele enfrenta a Shuri quando ela é Pantera Negra nos quadrinhos. Os que dão mais energia pra ele. Isso aí. Então, só que ele naturalmente, né, ele fala que a aranha é um predador da raça dele. Entendeu? Que é uma raça lá, né, milenar, não sei o que, pipipopó. Os caras são vampiros, só que eles são vampiros de, tipo assim, de energia. De energia. Isso aí. Eles são vampiros só de sangue. Isso aí. Então, nesse rolê, acaba que a Mulher-Aranha, por mais que ela não tenha uma origem ligada ao Peter Parker, ligada ao Homem-Aranha, ela se conecta um pouco mais ali com a história. Entendeu? Porque também tem uma outra Mulher-Aranha, não é Mulher-Aranha, que é uma mais steampunk, né? Que ela não tem poderes. Que ela é uma. E ela não é considerada um totem. Porque ela não tem poderes. Ela usa um maquinário ali de aranha e tudo mais. Sim, lembrei. Ela tem o universo dela lá, ela participa do rolê, só que os caras não vêm atrás dela, porque ela não tem poder. Aí tem isso. Eu não lembro se a Mulher-Aranha. Agora tem muito tempo que eu li a saga. Eu não lembro se ela entra, só acho que não sei se ela entra como um totem. Cara, você tá falando disso aí, eu tô lembrando também, ele mencionou o Pantera. Na África, cara, tem o Anansi. O Anansi também. Tem uma referência pesada por conta da aranha, né? Isso aí. E ele é um personagem que foi abordado nas histórias do Homem-Aranha já. Inclusive, se eu não me engano, acho que um dos personagens do Aranhaverso é o Anansi. Sim. A gente tá falando aqui já citou o Miles Morales. Eu vou uma coisa, eu já disse até aqui nesse podcast uma vez já, o Gabu já até ouviu. Então, meus dois personagens preferidos são o Superman, o Homem-Aranha e o Superman, nessa são seus formadores. Eu tenho uma identificação com o Homem-Aranha natural na minha vida, porque quando eu fui lendo as histórias e acompanhando o desenho de 94, eu me identifiquei muito com o personagem já criança, porque eu fui criado pelos meus avós, perdi meu avô, aí minha avó idosa, assim como eu te amei, eu sempre tive um paralelo. Minha figura paterna foi meu avô, perdi ele, então eu já tive uma predisposição, eu já me identifiquei mais do que natural com o personagem. E o Superman eu tinha, igual eu falei, peguei o primeiro contato que você teve ali, com o quadrinho, coisa que eu nem li, nem lembro das histórias, mas eu lembro que meus primos tinham alguns e consequentemente depois eu vi os filmes do Reeve. Então meus personagens preferidos são Homem-Aranha e Superman. Aí vamos pegar aí, surgiu o Miles Morales e na época eu lembro, parece que a origem dele, ele também seria gay e latino. Colocar, né? Ele é latino, né? Só que parece que ele também ia ser gay. E, tipo assim, a galera não anunciou a origem dele, ele foi escrachado, mano. Foi escrachado. Teve um cara que falou, eu lembro que teve um... Isso o pessoal, olha só, o pessoal fala... Eita. Calma, o pessoal aí. fala... As pessoas falam livremente. Isso aí na década de 2000, porque ele é do Universo Ultimate. O Universo Ultimate começou exatamente em 2000. E ele foi na década de 2000, né? Porque ele não foi o primeiro Homem-Aranha do Universo Ultimate, né? O Peter Parker, como não sabe desse universo, morreu, assim como na animação, e ele tomou o manto. Na época do seu lançamento, teve um cara que falou assim... É igual que a gente tá falando aqui, ele é só mais uma vertente de personagem. Você não tem que se perguntar o porquê da criação dele só porque o cara é negro. O cara pergunta, então eu quero saber se ele... Acho que o cara era, tipo assim, contra o Obama, né? Porque o Obama tava em campanha. Eu quero saber se esse Homem-Aranha ele foi picado por um negro radioativo, um latino radioativo ou um gay radioativo pra ter essa formação. Isso. Loucura, né, cara? Loucura, mas não tem por que você perguntar. Só que o Miles em si, ele nunca me agradou. Não me agradou. Porque eu comecei a ler também o Peter do Universo Ultimate, aquilo ali foi
Eu gostei, mas a gente não gostou, mas eu gostei. Foi uma remodelagem dos dias atuais. Ou era o citado até o Tobey Maguire, uma parada mais, tipo assim, eu era adolescente, eu sou o cara dos anos 2000, cara. Então tudo que é dos anos 2000 eu consumia e achava fodaço. Então, eu tipo assim, comprei pra caramba a ideia do Peter. Tanto é que eu não li até hoje, cara, a morte desse Peter Parker, de tanto que eu gosto dele. Eu não consegui ler. E o Miles ali, eu sempre tive uma predisposição pra não curtir ele tanto, porque ele substituiu o Peter lá que eu gostava. E depois teve um lance, né? Mais pra frente foi anunciado aí que talvez iriam produzir o filme do Superman negro. E na época eu também não curti. Só que depois eu fui fazendo uma autocrítica, eu não ligo, eu entendo a produção, é necessário, a gente tem que ter mais. Você tá falando daquele boato do Michael B. Jordan, né? Sim. A gente tem que ter mais produções de personagens negros, isso aí que dá, isso aí que vai igualar, né? Então a gente tem que ter representatividade real. Só que depois eu comecei a me questionar. Beleza, eu apoio, eu gosto de todo mundo. Só que aí, quando chegou nos meus 2 personagens preferidos, por que eu sou contra? Por que eu tô aqui com a predisposição contra? Será que que eu, assim, tem alguma coisa errada em ter essas... Ou é o racismo estrutural aí que tá me pegando agora, a água bateu na bunda aqui e eu tô... agora pegou pra mim, eu me fiz o questionamento, cara. Na minha vez não pode. Aí eu fui consumir o Valzod, que é a Terra 2, né, dos 952, que eu nunca tinha lido até então. Acho que eu tinha lido só os primeiros quadrinhos de 2011 mesmo. O Valzod, ele é daquele universo onde todos os personagens são negros? Não, esse é o Calvin Ellis. O Calvin Ellis, esse eu não... Terra 3, né? Então, o Valzod, ele é dos 952, é um Superman pacifista, eu achei interessante pra caramba. Só que eu me fiz esse questionamento. Então, muita gente, às vezes, a pessoa tá ali reclamando do personagem, tá sendo racista, ela não tem embasamento nenhum, cara. Tem embasamento nenhum. Então, eu me fiz esse questionamento e eu vi. E hoje, eu acho, mesmo eu lendo um pouco li bem pouco do Miles nos quadrinhos, ele não me encantou tanto. Só que o Miles Morales do Aranhaverso, da animação, cara, é um puta personagem, cara. O desenvolvimento dele pra mim é bem melhor do que os quadrinhos. Ele é, tipo assim, necessário pra caramba. Tipo assim, se tiver um filme dele, até melhor que no jogo também. No jogo também eu acho ele maneiro no jogo. Mas o Miles Morales ali, quando me entregou o segundo filme do Aranhaverso, eu achei, cara, eu achei cinema, cara. Achei cinema. Então, tem como você falar que isso aí não é necessário, cara. Quando você estava comentando sobre esse comentário durante a criação do Miles Morales, né? Eu lembrei do Porco-Aranha, cara. Do Porco-Aranha. Não sei se vocês sabem, mas o Porco-Aranha, ele não foi um porco picado por uma aranha radioativa, né? Ele foi uma aranha picada por um porco radioativo. Então é uma doideira, né? Tipo assim, a gente realmente tem autor que viaja nas ideias para poder criar o personagem. Eu acho que tá tudo certo, cara. Eu acho que tem que ter liberdade criativa de... vamos fazer um negócio aqui diferente, não sei. É o uso da licença poética. Entendeu? Exatamente. E aí, só que, ao mesmo tempo, a pessoa precisa ser um pouquinho mais letrada na hora de ler, né? Para ela entender as camadas do que está sendo proposto ali da leitura. A interpretação é a parte difícil. A interpretação é a parte difícil. Né? E aí isso está muito mais atrelado ao leitor do que ao autor. Né? Porque o autor ele coloca ali... aquilo que ele está pensando. Mas tem camadas, cara. Por exemplo, o cara pode ler X-Men e ficar ali nas garras do Wolverine, no raio de olho do Ciclope, nas cartinhas do Gambit. Mas quando você vê que X-Men é uma alegoria às questões de como a sociedade lida com minorias, aí o X-Men ganha outro propósito, né? Ganha outra identidade. Então, assim, eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente precisa realmente pensar, enquanto leitor, como que a gente está lendo esse material. Na verdade, assim, não só como leitor, né, como consumidor de arte de uma forma geral, a gente precisa pensar como que a gente está consumindo essa arte. Né? E o consumo da arte, eu entendo que ele é um consumo que tem que ser consciente. A gente precisa entender quem são os autores, por que eles estão fazendo, por exemplo...
comentei que o Brian Michael Bendis, ele foi o criador do Miles Morales e da Riri Williams, né? Mas ele é um homem branco. Ele é um homem branco, norte-americano. E aí a gente para pra pensar assim, pô, mas por que esse cara tá se preocupando com isso, sabe? Por que esse cara tá... É ele que tá trazendo essas questões de representatividade. E aí eu fui pesquisar... o Brian Michael Bendis, ele tem 2 filhas adotivas. Uma é afro-americana e outra é africana. Ele escreveu bastante X-Men também, né? Escreveu bastante coisa do X-Men também. A fase dele é bem elogiada. E aí é isso. Então, tipo assim, ele é um cara que ele tá buscando trazer para gerações atuais, né, aquela representatividade que a geração dele não teve. E aí, por que ele teve esse insight dessa preocupação? Porque ele viu que as filhas dele não teriam tanto referencial. Entendeu? Elas estavam sendo representadas no cotidiano das pessoas. Isso não tinha. Então agora elas pelo menos têm a Riri Williams. Né? Elas são, queira ou não queira, elas também vão consumir. Né? Também elas são elas. E assim como ainda elas... mais como filha de um artista. Desse porte. Ela tem... E aí, assim, além delas, né, toda uma geração que, assim como elas, também vai consumir, né? Toda uma geração mais plural, né? Então eu acho que assim, o consumo da cultura ele tem que passar por isso, tem que passar por pensar em quem tá fazendo, por que tá fazendo, o que esse cara quis dizer, e aí a gente pensar e a gente pesquisar às vezes um pouco, deixa eu ver aqui o que os críticos estão comentando sobre, né, como que a comunidade está reagindo, e aí também ter essa crítica de vamos entender como que as pessoas estão reagindo, para ver por que elas estão reagindo desse jeito. E aí a gente vai construindo uma leitura mais complexa, né, cara? Daniel, pegando esse gancho, cara, sobre justamente ele tá fazendo personagens para as filhas dele, cara, qual que pra você é o personagem que você viu nesses anos todos e você se sentiu representado? Peter Parker. Pô, por quê? Cara, o Peter Parker, quando eu comecei a ler quadrinhos, né? Eu sempre fui o nerd da escola, né? E o Peter Parker, ele era muito excluído por ser nerd, né? Pessoal, os amigos dele, não chama o Parker não, porque ele é nerdzão, não sei o quê. Entendo um pouco a sua dor. Então eu me via muito nisso. E quando, assim, eu efetivamente comecei a ler... Né, o Peter Parker, ele já estava numa fase que ele estava casado com a supermodelo, não sei o quê. Cara, uma outra abordagem, né? Aquela abordagem de que, beleza, ele era nerdão, mas o cara, virou um fotógrafo de referência. Na época ele tinha publicado um livro com as fotos dele, não sei o quê. Tava bem casado, já ia ter filho, né? Então... Mas o desenho você consumiu? Consumi também. Então, o desenho Consumi também é... Mas era isso, sabe? Tipo assim, o Peter Parker foi o primeiro personagem com quem cara, ele tem muitas camadas, ele é complexo demais. Ele é muito bom. E ele aproxima a gente de uma realidade. Ele é próximo à nossa realidade, ele passa muita coisa que a gente passou. Eu mesmo citei aqui coisas básicas dele que aquilo é todo mundo pra minha vida. Todo mundo comenta, né? Tipo assim, me tornei o meu personagem preferido, né? Tá sempre empregado, mas ganhando mal, não dando conta de nada do que se propõe, dormindo pouco, não sei o que. Cara, é isso, né? Então, dá pra dizer que foi sua primeira influência. Foi minha primeira influência. Pô, interessante. Aí você expandiu, vamos botar aí assim, qual a sua referência como personagem negro, então? Você viu isso e falou, esse cara aí tá representando mesmo. Eu acho que o Super Choque, cara. Eu acho que o Super Choque. Acho que foi um dos personagens, aí assim, já no ramo dos desenhos, né? Foi a primeira vez que eu tive esse contato. E tanto que quando o Miles apareceu pra mim, eu gostei justamente porque eu já tinha tido essa experiência do Super Choque antes. Seu primeiro contato com ele foi por conta da animação ou você já conhecia os HQs? A maioria, cara. A maioria conheceu por ele. E a animação, tipo assim, não é só um cara negro, ela tem toda uma construção ali, né? A base do personagem também. O Dakotaverso em si é bem amplo. Ela trabalha já desde sempre o racismo, a abertura é um hip hop, então tem grande coisa da cultura negra.
E realmente, ele é interessante. A origem nova dele nos quadrinhos, né? Se não me engano, né, Gabo? Foi referência em cima do evento do Black Lives Matter. Só que usaram esse incidente, mas o contexto continua bem próximo. É um gás experimental que foi jogado na galera e aconteceu o que a gente já conhece da história. É, bem maneiro essa nova leitura dele. Essa releitura ficou... Eu gostei. Não cheguei a ver muita coisa a respeito. Só que, cara, eu lembro bastante também do... Voltando aqui um tópico que a gente falou, deixa eu te perguntar, você como criador de conteúdo negro, você acha necessário termos um Superman negro ou não? Qual a necessidade? Você acha que é necessário a gente ter o maior herói de todos os tempos com o negro sendo representado? Você acha que o mundo precisa? É necessário ou a gente já está num caminho que isso não vai ter tanto peso? Então, é necessário para alguns, né? Não para todos. Eu acho que para quem não é necessário, sempre vai ter um Clark Kent lá para você ler. Mas para quem acha que é necessário, vão ter outras alternativas. Então, eu acho que é importante sim ter, né? E aí a gente fica pensando assim, mas o Superman negro, um Homem-Aranha negro, uma Homem de Ferro negro, eles não são só isso, personagem. Né? É isso aí. É a parada do Aranha-Verso, por exemplo, né? Você tem vários Homem-Aranha, você tem vários Superman, você tem, né, múltiplas terras e tudo mais. O Homem-Aranha-Verso tem Homem-Aranha pra caralho. Aí só dois são negros. O Punk e o Mar. Exatamente. Então, você vê que a distância ainda é grande. E ainda assim aparece um cara pra reclamar. E a gente ainda observa ele como Homem-Aranha negro, né? E não como Homem-Aranha Punk. Entendeu? Ou Homem-Aranha do hip hop. Não, esse aqui é o Homem-Aranha negro. Né? Então é muito isso. Cara, mas essa questão de multiverso, eu ainda tô cismado também. Não sei se você chegou a ver Pacificador, mas, cara, com aquela quantidade de porta daquele rolê do final, você acha que existe essa possibilidade de talvez ele ter uma pontinha começar por ali? Se fosse o caso do Zod se for para usar, ele já tem uma referência aí, né, de um multiverso. E o que seria a ideia inicial lá, que seria era isso aí, cara. Misturar e fazer o mesmo conceito que a gente falou aqui, Coração de Ferro, mas o herói não era pra substituir ninguém. Ele não é pra substituir, é pra poder agregar. Então vai agregar, cara. Por que você não pode ter 3 filmes do... Você pode ter, igual esse Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Tom Holland. Você vai ter 6 filmes dele, mas não sei quantos filmes que ele apareceu lá. Vai ter, sei lá, 8 a 10 filmes com o cara. Por que você não pode ter 3 do Miles? O cara não tá substituindo nada, cara. O cara teve uma história contada, agora vai ter mais uma. Tá criando só mais uma perna ali. Né? Porra. Então, até a própria origem do Miles mesmo, cara, ele vem de um outro... Teve uma história lindíssima de um Peter Parker sendo contado, na animação é só um flashback. Agora, nos quadrinhos, é uma jornada grande. Tem muita gente que não gosta do traço, mas eu adoro esse quadrinho, cara. Adoro esse quadrinho. Eu não quis perder o meu Peter Parker, que não vi ele morrer até hoje. É o cara dos anos 2000 ali, cara. Então... Cara, é só mais uma ramificação do multiverso. Dentro do próprio universo 616, que é o universo Ultimate, o Miles Morales não substitui ninguém. Então, tipo assim, hoje eu não veria problema nenhum. A ideia era, para inicial, parece que o cara seria um Clark Kent mesmo, e negro. Eu particularmente, eu acho que eu não sou muito fã dessa ideia em si. A gente já tem um Val-Zod ali, um Superman mais pacifista, poderoso pra caramba. Não posso te dar um spoiler, cara? Peter Parker no universo Ultimate não morreu, não. Eles fazem a história da morte do Homem-Aranha e tal, e aí entra o Miles Morales. Depois de muito tempo, ele descobre que o Peter tá vivo. Que ele só se aposentou, entendeu? Pra tomar uma vida normal, porque ele soube que tinha alguém... Já tinha alguém com manto, entendeu? Pô, que foda, mano. Foda, fico até feliz. Porque esse sofreu, tá? Ele sofreu, pô. Bastante. Pô, a morte da Gwen nesse universo, cara, é
terrível, cara. Terrível. Eu dei uma pausa assim que eu fiquei indignado do jeito que a Gwen morre, mano. O jeito que a Gwen morre nesse universo aí é tenso. Cara, eu queria só fazer uma outra pergunta. Vai fugir um pouquinho da gente. A gente tá falando bastante de HQ, mas... Você chegou a ver, por acaso, a respeito de Harry Potter e a escolha do professor Snape? Vi, cara. Vi. É uma questão bem complicada, né? A mudança de etnia é sempre um tabu. É sempre um tabu para os leitores mais conservadores, né? Para os espectadores mais conservadores. Mas ela também é complicada quando você pega um personagem vilão, logo um vilão, pra mudar a etnia dele pra uma pessoa negra, né? A quantidade de meme que eu já vi a respeito disso, eu não tenho noção, cara. Eu tenho. Embora eu me afaste um pouco mais desse universo do Harry Potter ultimamente, mas cara, é muito complexo. Mas o Snape, na verdade, ele é bem querido, cara. Bem querido, porque no final ele tem toda a sua redenção. A redenção dele, mas ele... como é que eles vão fazer a construção na série, cara? E assim, a redenção que vem aos 48 do segundo tempo, né? Porque, cara, o tempo todo joga mal o jogo inteiro, né? E aí exatamente. Faz um golzinho ali, mas... cara, você... uma coisa que a gente conversado até em off, cara. Mas... você até falou que você não viu a série, mas algo que me deixou, tipo assim, que eu achei interessante foi o que fizeram em Sandman. Que eu li o quadrinho depois que consumi a série. Vi a primeira temporada e fui lá. Tanto da escolha do... Não, tem o lance da morte, que é um personagem famoso dentro até do universo DC. Que é uma mina branca, cara. Roqueira. E só tocaram, cara, ficou perfeito. Só tocaram, cara, não tem, só tocaram a cor da pele, cara. Porque a representatividade. Não, a representação do personagem. É aquela ali mesmo, cara. É aquele mesmo, a mina, o jeito da mina de se portar e tudo mais. Até o formato do cabelo, escolha de roupas, então ficou muito bom. Só que a série, depois eu fui ler o quadrinho e fui comparando a série. Todo personagem na série que é negro, ele no quadrinho ele é branco. Não tem personagem, tipo assim, tem no quadrinho tem figurante, vamos botar assim, um cara ali, o corriqueiro. Mas todos os personagens, a Morte, a Lucille, que é um homem, na verdade, é um homem, parece até um elfo, cara. Sim. O Destino também, todos eles no quadrinho são brancos. Então você pega aí, é o que você falou, a gente tá num processo. Em 1980, alguma coisa, o Sandman, todo mundo branco. Agora você vai ter um live action, uma representação, e a essência do quadrinho tá ali, não mudou nada, tá ligado? Exatamente. É um processo que a gente passa que é natural. Inclusive a morte foi tão bem representada na série que a galera que começou a reclamar não teve nem voz, porque o personagem foi muito bem. Então, a atuação dela foi impecável, a colocação foi muito bom. Então, é um processo que a gente vai passando que é necessário, cara. Agora, fazer uma pergunta aqui, mas você já meio que já entregou, né? Quem você prefere, o Miles ou o Peter Parker? É difícil. Não, então, eu acho que para cada caso eu prefiro um deles, entendeu? Às vezes eu quero uma leitura mais conforto, e aí na leitura mais conforto eu vou na minha memória afetiva, né? Eu vou no Peter por ser uma memória afetiva. Agora, às vezes eu quero uma leitura que se conecte mais com tempos atuais, né, cara? É uma leitura que vai me trazer ali um personagem que vai provocar pensamentos diferentes. Cara, o Peter, assim, na boa, muito bom, gosto demais, é um dos meus personagens preferidos. Mas, cara, você lê o Peter hoje, você lê o Peter de 10 anos atrás, o de 20 anos atrás, o de 30 anos atrás, é a mesma coisa. É a mesma coisa, sabe? É muito... E aí chega um ponto que, por mais que eu goste muito do personagem, fica cansativo. Sabe? Fica cansativo. Então, você trazer o Miles Morales com essas camadas diferentes... Eu percebi isso aí, foi no final do Aranhaverso, porque o Aranhaverso foi a como é que eu falo? Desculpa, né? Foi a maneira que eles encontraram de trazer o Peter de novo, porque quem era o Peter até o início do Aranhaverso
era o Dr. Octopus, que eles tinham trocado de corpo. Aí fizeram um lance temporal, que é o Peter de 2014, que ele entrou no rolo do Aranha-Verso inteiro. Aí o Dr. Octopus, ele se arrasa lá no final do Aranha-Verso. E o Peter Parker que fica ali, ele tem uma lacuna, que ele ficou desde 2014 sem atuar, porque pegou ele do passado e jogou ele no futuro. Aí depois que deu o BO todo do Aranha-Verso, jogaram o Peter Parker lá. Aí ele joga, aí termina o rolê todo lá, né? Aí vai, tipo assim, joga ele em Nova York de novo e ele vai atuar. Aí ele pega e fala assim, salva uma senhora, né? A senhora, pô... ele faz a pergunta assim, pô, alguém realmente me agradeceu, me tratou bem, me faça a pergunta se eu realmente estou em casa novamente. Aí, tipo assim, aquilo ali, estado 2014, né, mas eu li bem depois, 17, 18, sei lá, 20, por aí. Aí, tipo assim, uma leitura atual, mas a abordagem ainda era de 1960, ele se perguntando, sofrido lá, tava lá, assim, jogado, o cara tá em 2014, sei lá, depois em 2020, sei lá, não sei. 2017, 2018. Então a lacuna foi jogado lá e tem que se virar e a cidade tá do mesmo jeito. Todo mundo conta Homem-Aranha, ele não sabe como se portar e tudo mais. E os problemas real foi meio que uma estaca zero dele ali. E a abordagem do personagem, por mais que ele passe por muitas camadas ao longo do tempo, realmente ele tem realmente a mesma abordagem. Eu queria ver também, cara, com você, qual que é a sua opinião das HQs, inúmeros personagens negros, mas o marco do casamento da Ororo com o T'Challa. O que você achou? Não, achei ótimo, fazia todo sentido pros quadrinhos naquela época, cara. Foi durante a Guerra Civil, né? Sim. Pararam a Guerra Civil. Pararam a Guerra Civil, né? Foi todo mundo pra lá, pra Wakanda. A Guerra Civil nos quadrinhos, diferente dos filmes, ela falava só sobre Estados Unidos, a lei de antivigilante era só para Estados Unidos, não era global, igual foi no filme. Né? Então, funcionava ali no território americano. Quando eles foram para Wakanda, o Pantera Negra falou, ó, aqui vocês não mandam em nada, vocês não vão fazer sua guerra aqui, não. Entendeu? E rolou o casamento, eu achei que foi muito bom, é pena que o casamento acabou, né? Foi realmente, eu achei triste nesse ponto aí. Mas ainda assim é um marco, né? Mas foi um ponto muito, muito massa. Inclusive reverberando pra fora dos quadrinhos, né? Teve animação que mostrava o filho dos dois, sabe? Acho bem bacana. E mesmo eles tendo se separado, até hoje eles conversam muito, né? No sentido de a Tempestade está sempre presente nas histórias do Pantera Negra, né? Porque ela, não é porque ela se separou dele e tudo mais, que ela... Meio que tem uma responsabilidade ainda dentro de Wakanda. E tem uma coisa também da Tempestade ser vista como uma entidade quase mítica mesmo para as nações africanas, né? Africana. Então ela é uma deusa mesmo, né? Ela é considerada uma deusa para eles. Foi um pouco explorado no... Acho que X-Men Evolution tem exatamente alguns episódios que fica focado justamente nisso, a origem dos poderes dela. É bem interessante. Personagem puta foda, né, cara? Cara, um dos primeiros, eu acho que ela é de 85. Foi a primeira vez que ela apareceu. A Tempestade? Não, foi 70. Foi pouco depois do Wolverine ou porque ela já foi da segunda geração de X-Men, né? Sim. Ela já foi da segunda geração. Se eu não me engano, eu sei que tem uma diferença de 2 ou 3 anos só dela pro Wolverine. Elas são bem próximas da criação e são na década de 70. Deixa eu te falar aqui, fugindo um pouco desse âmbito aí americano, né? Dos quadrinhos americanos, a gente tem aqui no Brasil o universo do Maurício de Souza. Então, que também não temos tanta negritude nele, mas no caso aqui a gente tem a inclusão da Milena, né? A personagem negra que se tornou até uma principal aqui, parece que no reboot. Mais recente agora, né? Sim, no Turma da Mônica Jovem, acho que ela se tornou uma das principais aí. Como é que você... No tradicional também, cara. Acho interessante do trabalho da MSP, né? Eles estão sempre introduzindo novos personagens. E aí é isso, cara. Tipo assim, eles vão entendendo qual é a necessidade, né, atual, né, geracional,
e vão incluindo personagens que vão suprir essa demanda, né? E a Milena foi uma resposta para essa necessidade de trazer mais representatividade, né? Eu lembro que quando eu era criança a gente identificava muito o Cascão como sendo um personagem mais próximo à representação negra por causa do cabelo dele, né? Sim, todo mundo tinha essa... Mas quando você coloca todos os personagens lado a lado, você vê que a cor de pele do Cascão é a mesma do Cebolinha. Né? Então o Cascão não é negro, né? Ele é branco. E aí a gente teve ao longo, né, de todos os 50, não, a gente acho que já tá chegando aí nos 60 anos de produções do Maurício de Souza, né? A gente teve várias formas de representação negra, né? A gente teve o Pelezinho, o Jeremias, né? E o Jeremias é um personagem ótimo pra gente entender como que o próprio estúdio começou a se preocupar mais com a forma como ele representa essa parcela da população. Porque no início, assim, nos primeiros desenhos do Jeremias, ele era puro nanquim, né? Era quase como se fosse o Sr. Popo, né? E aí, conforme foi passando o tempo, ele foi, né? A pele foi se tornando algo mais próximo do que, né, da representação de hoje, mas ele ainda mantinha aquele traço da boca, né? Depois ele perdeu aquele traço da boca, até a representação de hoje, que ela é bem mais próxima aos outros personagens, né? Do que uma coisa caricata e forçada. Do que uma coisa caricata. Ele teve um especial assim como o Papa Capim. Papa Capim tem uma história meio até de terror, cara. Interessante pra caramba. Esse selo MSP aí que cara, vocês... eu não sei onde foi parar. Eu perdi, cara, meu quadrinho do Papa Capim, que é interessante pra caramba. O Astronauta, o primeiro título desse selo aí foi o Astronauta, dessa roupagem mais adulta da Maurício de Souza. Aí temos o Papa Capim, temos aqui, né, o do Contra, né, também mais ou menos dentro desse selo. E... tivemos o Jeremias também, né? Então, esse selo do Gráfico MSP, né? Ele é um selo justamente que pega os personagens do Maurício de Souza e eles falam assim, não, vamos... Porque os quadrinhos tradicionais do Maurício de Souza tem aquele negócio que a gente chama de traço mauriciano, né? Que é aquele rostinho naquele formato de sempre, com um olho no formato de sempre, com aquelas orelhas grandonas. E aí, de repente, você pega os personagens e deixa os autores... fazerem esses personagens com o traço dele, né? Por exemplo, o do Contra aí tem o Yoshi Itz, né? Ele tem o traço dele nesse quadrinho. E o Jeremias é a mesma coisa. Ele foi escrito são 3 quadrinhos já do Jeremias, né? Eles fecharam a trilogia agora. O Jeremias Pele, o Jeremias... Cada título é um autor e um desenho diferente, né? Cada personagem, mas por exemplo, o Jeremias, o Astronauta, eles são todos do mesmo personagem, são dos mesmos autores. Então, por exemplo, Jeremias, né, a trilogia do Jeremias é escrito pelo Rafael Calça e desenhado pelo Jefferson Costa. São 2 autores negros paulistanos que fizeram cada um, em cada publicação, né, eles trouxeram um ponto de vista diferente. Por exemplo, em Pele, ele fala sobre como que uma criança negra se identifica como negro no Brasil. O que é ser uma criança negra aqui no Brasil? Eles fazem essa provocação em ambiente escolar, em círculos sociais de crianças brincando na rua, não sei o que, né, familiar. No Jeremias Pele, né? No segundo, que é o Jeremias Alma, ele já fala sobre ancestralidade. É aquele negócio do, o meu coleguinha branco aqui, ele fala, porque meu avô veio da Itália, meu avô era alemão, meu avô não sei o quê. Mas e os avós das crianças negras? De onde vieram, né? Nem toda criança negra, a grande maioria delas, não consegue mapear isso, porque teve um processo de apagamento histórico, né? E aí eles trazem essa leitura para dentro do quadrinho de forma muito, muito madura, né? Muito rica, né? E no último, que é o Jeremias Estrela, eles abordam a questão da griotagem, que é a forma de contação de histórias, né, que veio de África, para a história do Jeremias. Então, assim, o Jeremias, ele se entende como
jovem griot no sentido de que ele é um contador de histórias. Ele gosta de conversar, ele gosta de contar história e tudo mais. Então ele traz esse aspecto também. E aí cada personagem do Maurício de Souza, ele é tratado de uma forma diferente. Tem toda uma questão editorial por trás, de se preocupar, Sim. de não ser desrespeitoso com o material original, de ser uma história interessante, mas uma história original também, né? Mas que converse ainda com a cultura do personagem e tal. Então é um trabalho bem interessante. Você chegou a ler o Papa Capim? Eu li todos eles, cara. O Papa Capim é muito rico, cara. Eu li todos eles. Muito rico. Os que eu acho mais diferentes, né? Tem o Papa Capim, que é de terror. Tem uma da Turma da Mata, que é meio história de super-herói. Bem interessante também. Papa Capim eu tive muito contato, cara, por conta das lendas indígenas. Eu Sim. lembro bastante coisa, justamente. No conto dele, dessa Maurício de Souza Gráfico, ele usa de forma bem rica as referências e todo esse lance da cultura indígena num conto de terror, cara, e com assim, referências, até aquela serpente lá, que eu esqueci o nome lá, com lendas da cultura indígena, algo bem rico. Eu acho que é o Boitatá mesmo. Não, eu sei não, mas eu não lembro se é o Boitatá. Mas, cara, é algo bem rico. A arte é bem em questão bem de quadrinho, cara, foi uma das primeiras coisas que eu tive contato, porque, cara, um pouco do que você falava. Eu não tinha tanto colega na escola, acabava me isolando um pouco. E quando tinha oportunidade de ir pra biblioteca, cara, eu ficava o tempo que podia lá pra dentro. Né? E quando eu achei aquela caixinha de gibi lá no canto, cara, eu me matava naquilo ali. Depois eu fui pulando pros livros. Pra nossa geração, a Maurício de Souza é uma excelente referência. Pra mim, o que me chamava a atenção é o lance dele aproximado da realidade simples, tá ligado? Você ir na rua jogar bola com seus amigos, tem um bar, o lance do bairro do Limoeiro ficou gravado ali, é algo tipo assim, parece até que eu conheci o local, pô, apesar de nunca ter ido lá, é algo vivo na minha, cara, eram coisas muito na minha memória, porque tipo assim, às vezes eu ia jogar bola que, pô, isso aqui tá me lembrando o bairro do Limoeiro, tem sempre esse lance de ser algo cotidiano, sabe? Cara, uma experiências simples de vida. Isso aí sempre me aproximou do universo do Maurício de Souza. Ainda dentro, só um instante, ainda dentro do Maurício de Souza, que a gente já citou aqui, você bem citou aqui, que você falou do clássico gibi do Pelezinho. Hoje em dia ele é tratado um pouco... tem gente que acha que ele tem uma tratativa racista pelo fato da blackface, né, usada no Pelezinho. Qual a sua opinião sobre esse quadrinho em si? Cara, eu acho que é isso. É a representação do tempo dele, né? Hoje em dia não é feito mais assim, mas ele é um retrato. Eu gosto muito de ver novela antiga, né? Eu assisto de vez em quando, Tieta, o próprio Vale Tudo. Antes de começar o remake, eu tinha assistido a primeira filmagem e tal. E toda vez que você vai assistir uma obra antiga, né, ele fala lá, essa obra pode conter elementos racistas, não sei o quê, mas a gente escolheu representar, mostrar na íntegra, para que haja justamente essa discussão, né, acerca de como era a representação naquele tempo. Então eu acho que a gente, óbvio, hoje 2025, a gente olhar a forma de desenhar lá de 1980, 1970, a gente vai encontrar muita coisa que tem essa raiz racista. Da mesma forma como, sei lá, daqui 50 anos alguém vai olhar para as coisas que a gente fala hoje e vai ver que talvez a gente seja machista, a gente seja homofóbico em várias das nossas falas, e a gente não tem essa percepção, né? Então eu acho que essa questão do Pelezinho é isso. É uma forma da gente enxergar esse trabalho que foi feito no passado, tendo em mente isso, que é um trabalho que foi feito no passado. Hoje em dia não se faz mais assim. Isso sempre me lembra, cara, aquela conversa que a gente teve com o Léo, no Monteiro Lobato. Sim, isso não sai da mente, cara.
A gente teve. O Léo foi nosso primeiro convidado aqui, inclusive, um grande abraço ao Léo. Ele que fez o intermediário aqui pra gente estar aqui agora com o Daniel. E a gente ressaltou muita coisa aqui sobre a obra e a vida de Monteiro Lobato, né? É um cara que ele é considerado um divisor de águas na literatura infantil aqui do país, mas ele era originalmente racista, uma pessoa racista. Escravagista, né? Era a vivência dele. Sim. E a gente tem que fazer o questionamento sobre as obras e vida dele ainda. Os originais em si, válido. É bem complicado. É válido. A gente, tipo assim, é interessante e é válido a gente trazer à tona todos esses questionamentos. O que você falou agora sobre você assistir novela antiga e tudo mais, me lembra muita coisa que às vezes a gente tá procrastinando na internet, né? Tem muita coisa que você acaba tendo contato com coisas que faz você ter um certo tipo de questionamento, mesmo você procrastinando. O que quando a pessoa vê um vídeo antigo de uma novela, alguma coisa assim, ainda hoje a pessoa vem com aquela máxima de, tipo assim, mas olha lá como é que era antigamente, o pessoal não reclamava, pô. Geração de hoje não daria 90, nos anos 90, que não sei o que lá. Anos 90, anos 90 e tal. Então, só que a pessoa não aceita essa racionalidade que é você entender que os tempos mudaram e as coisas não funcionam mais assim. Naquela época, isso era aceitável. Era normal. Era o dia a dia. Era aceitável, só naquela que época não tinha mudaram. CLT, naquela época as pessoas não tinham direito, né? Uhum. As mulheres que trabalhavam em casa de família rica tinham um quartinho lá sem janela onde elas podiam dormir, e era isso. Se o patrão acordasse de madrugada, eu quero um leite quente, a mulher tinha que levantar e ir lá esquentar. Então, assim, era isso, cara. Então, a gente observar o passado e falar, a pessoa... Quem que tá falando isso? Né? Normalmente são pessoas que perderam privilégios. Então fica muito evidente que é fácil criticar quando a mudança não te beneficia. Né? E aí quando a mudança está beneficiando uma população que era marginalizada, que era... Hoje em dia a gente tem as faculdades públicas, né, sendo inundadas de pessoas negras. Né? E aí a gente tem uma galera que é ressentida com isso, cara. Sabe? Uma galera que enxerga essa mudança como algo negativo, entendeu? Você me fez lembrar também de um filme a qual nem vi a sequência. Não acho um filme tão bom assim, mas é um filme legalzinho e tudo mais. Tem o Henry Cavill, que é o Enola Holmes. Né? Pra você lembrar, tem que ter o paizão, né? O Enola Holmes, que no caso lá, uma mulher negra, né? Fala com o Sherlock Holmes, que é o personagem do Henry Cavill, né? E a Enola Holmes é aquela menina que faz a Eleven lá do Stranger Things. E ela que é a Enola Holmes, né? Irmã dele. Aí, né, essa mulher negra lá no filme, ela pergunta se ele se envolvia com política. Ele fala que não gosta. Aí ela faz um questionamento, responde ele, você não vai fazer questão nenhuma de mudar um mundo que lhe favorece. Uhum. Então, pra essa galera aí que comenta essas coisas aí, basicamente isso aí, pô, naquela época era normal chegar alguém, pegar e chamar de crioulo e tá tudo certo. Então, se naquela época podia, porque agora não vai poder? Porque, assim, pra ele não vai mudar nada. Uhum. O cara não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Mais um relato aqui deu procrastinando na internet. Eu vi uma parada do BBB, cara, que eu não assisto já tem muitos anos, né? Mandei a Fazenda você vê, cara? Não sou tão vazio. Sou tão vazio. Tipo. Não, Largados e Pelados pelo menos assiste. Né? Aí tinha um lance lá de um cara negro que ele falou que fora do programa, as pessoas chamavam ele de negão. E ele não se importava, e tava tudo bem. Só que ali ele não queria ser chamado de negão, porque ali ele estava perdendo a identidade dele. Aí o pessoal perguntou por quê, e ficou um debate, um questionamento. Só que é um direito
simples e fácil e acessível das pessoas atender o cara, né? Não chamar ele de negão. Por que ele não queria ser chamado de negão ali? Porque todo BBB tinha um negão, e ele seria mais, tinha um cara negro. Ia ser e o ele negão do BBB ele ia ser o negão do BBB, e ele ia perder a identidade dele, ele queria ser chamado pelo nome dele. E a galera, tipo assim, não entra. Tipo assim, a gente tá em 2025 e ainda tem... a gente debate coisas que não são... Não é aberta a discussão. Não a coisa básica. ainda. Não quero. Ok. Não, e sabe o que eu quando a gente começou essas discussões raciais, né, principalmente durante a pandemia, teve o rolê do Black Lives Matter e tal, eu sempre me esbarro tendo discussões sobre essa questão da negritude com amigos meus que são brancos, né, amigos de mais de 25 anos de amizade. E aí chega um ponto que eu fico cansado de explicar para eles. Por quê? Porque, cara, é cansativo a gente ficar o tempo inteiro tendo que educar as pessoas sobre como lidar com racialidade. E aí eu comecei a indicar livros para as pessoas. Aí eu falei assim, vai ler o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, vai ler Racismo Estrutural do Silvio Almeida, vai ler Racismo Recreativo, Pacto da Branquitude, livros que, assim, vão trazer para você o entendimento de por que às vezes é chato, né? O negro ter que explicar isso, de tipo assim, eu não quero ser o negão do BBB, sabe? Mas por quê? Eu falei, cara, vai ler, sabe? Tipo assim, já tem um livro falando sobre isso, estuda lá. Igual o negócio, a gente teve agora recentemente o rolê com aquele humorista que, enfim, foi até processado e condenado por piadas racistas. Léo Lins, né? E aí muita gente falando assim, mas... E aí até a gente tinha até humoristas negros como Hélio de la Penha criticando a decisão da condenação, né? Uhum. E aí o pessoal se pega muito, da mesma forma como a gente está entrando agora em novembro, né? Daqui a pouco tá pipocando o vídeo do Morgan Freeman falando que não precisa ter dia da consciência negra, né? Tem, às vezes, cara, vai acontecer de... Por que não tem consciência branca, então? Tem que ter consciência humana. Então, assim, muitas vezes a gente chega nesse lugar que, por exemplo, nesse caso do Léo Lins, é uma coisa de racismo recreativo. E o racismo recreativo, às vezes o próprio negro reproduz isso porque ele é acolhido pela comunidade se ele faz piada com isso. Porque eles vão entender que aquele negro ali não é um negro mimizento. Uhum. O racismo estrutural ele vai chegar no negro também, né? Com certeza. Onde ele chega, né? Faz parte. O negro acaba contribuindo também com o racismo estrutural. Ele é uma vítima diferente. Sim. Ele é uma vítima diferente, né? Porque afasta ele da própria identidade dele como negro. Então, às vezes, o cara tem dificuldade de se enxergar como negro. Né? E isso é a parada mais triste do racismo, que é você apagar a identidade da pessoa, sabe? Enquanto as comunidades italianas, por exemplo, têm o maior orgulho de fazer as festas e não sei o quê, né? O negro tem que fazer isso escondido, porque é marginalizado, sabe? Então essa questão cultural toda que é muito complexa, cara, e triste, né? Sim, com certeza. Então, mais uma vez eu ressalto a importância do seu trabalho, cara, que é algo de... Não era para ser, mas é algo de nicho ainda, né? Temos poucos criadores de conteúdo negro e olha só, a gente tá aqui falando já tem um certo tempo e a gente não pautou muita coisa, cara. A gente não pautou muita coisa, é um assunto que abre diversos parênteses, cara. Queria te agradecer aqui a sua participação e te presentear aqui, ó, uma canequinha do Polo Nerdcast, cara. Que a gente dá pra todo convidado aqui somar com a gente aqui. Queria te agradecer, cara, a sua presença aqui. Te garanto que somou pra caramba a gente aqui no nosso projeto, cara. Eu que agradeço. Acho que é sempre importante a gente debater representatividade, a gente debater consumo consciente de cultura em todos os aspectos, seja quadrinho, seja filme, cinema, música, tudo que é tipo de obra, cara, a gente sempre pensar em
como que está sendo feito, para quem está sendo feito, por quem está sendo feito e por quê, né? É importante a gente pensar nas críticas que a gente recebe, de onde vêm essas críticas, né? Por que essas críticas existem, por que as pessoas se posicionam desse jeito. Então eu curto muito esse tipo de debate, que eu acho que ele é o debate importante. Sabe? Ele é o debate que realmente leva a algum lugar. Sim, sabe? Com certeza. A gente só esvaziar a pauta falando de porque o personagem X, não sei o que e tal. Não, cara, vamos falar o porquê das coisas, sabe? Eu acho que isso que engrandece. E toda oportunidade de debater isso aí, pra mim, é uma vitória. Cara, uma vez, muito obrigado, cara. Valeu, obrigado. Ó, não vamos parar por aqui, já deixo um convite para um retorno, porque, como eu falei, esse assunto é muito abrangente. Abrange muita coisa. E vai ter sempre o que a gente comentar, sempre que a gente discutir. E sempre tá sendo mais coisa na mídia também, pra exatamente. Poder trazer mais esse bate-papo aqui. Tem sempre algo novo dentro do meio nerd mesmo, sempre vai ter algo a engrandecer e sim, é algo que nunca vai ser demais a gente falar. Então, te agradeço novamente e com certeza você está convidado para uma próxima oportunidade. Estarei aqui. Com certeza. Senhoras e senhores, se vocês gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e, mais uma vez, até a próxima. Valeu!